de Toledo, um convidado aqui no Jornal da Manhã. Oi, Denise. Oi, Tiago, exatamente. Aprovada a reforma da Previdência. Aliás, ainda tem uma discussão lá no Senado. Vamos ver em relação aos destaques, a equipe de governo mobilizada para garantir a aprovação final mesmo, a conclusão, sem alterações. Nós vamos falar agora com o economista Paulo Tafner, que é pesquisador da FIP, um dos maiores especialistas em Previdência do país e autor do livro Reforma da Previdência, porque o Brasil não pode esperar. Paulo Tafner, bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia a todos os seus espectadores. Bom, Paulo, aprovada a reforma da Previdência, agora as pessoas vão ter de lidar com novas regras, foi estabelecida uma idade mínima. Eu queria saber, em relação a essas mudanças, como é que o trabalhador pode avaliar o que vai acontecer a partir de agora? Bom, vamos separar as coisas assim. Inicialmente, a maior parte dos trabalhadores ela se aposenta por idade, que são os trabalhadores mais pobres, que não conseguem juntar tempo de contribuição e, portanto, eles se aposentam por idade aos 65 anos se homem e aos 60 anos se mulheres. O que está sendo feito é estabelecer uma idade mínima não apenas para essas pessoas, mas para todos os trabalhadores, sobretudo aqueles mais qualificados, que juntam muito precocemente tempo de contribuição e se aposentam com idades bem precoces. Atualmente, um trabalhador de classe média se aposenta com 56 anos se homem e 52 anos se mulheres. Então, é uma diferença muito grande. O que foi feito é estabelecer uma idade mínima para todos os trabalhadores, com umas regras de transição. As pessoas vão ter que passar por um período de transição de aproximadamente 6 anos, e a partir daí todos teremos uma idade mínima, sejamos doutores, sejamos operários, todos terão essa idade mínima de 65 anos para homem, 62 para mulheres, e algumas categorias com uma idade um pouco mais reduzida, como policiais e professores. Mas fora isso, a idade mínima é o ponto fundamental desta reforma da Previdência. É por aí que o governo vai garantir a maior economia de gastos, que é estimada em 800 bilhões. Agora, isso não resolve definitivamente a situação da Previdência. Ainda tem a questão de estados e municípios, dos militares ainda há uma discussão também no Congresso, é uma flexibilização maior. Então, muita coisa ainda a ser feita, não é? Há muito a ser feito. O fato é, Denise, que o Brasil passou por uma enorme transformação demográfica. Aliás, está em andamento essa transformação, que é uma vitória da sociedade brasileira. Afinal, estamos sobrevivendo mais. O número de idosos, por exemplo, com 90 anos ou mais, cresceu de forma bastante assustadora. Só para que vocês tenham uma ideia, até os anos 2000, o IBGE divulgava a estatística de população, e a idade superior era 80 anos e mais, porque pouca gente chegava acima de 80 anos. Isso se modificou de tal forma que agora as projeções do IBGE são todas com 90 anos e mais, e provavelmente na próxima revisão da população já vão ter um grupo de centenários, ou seja, indivíduos com 100 anos ou mais. Isso é uma vitória da sociedade e a Previdência tem que se ajustar. Não faz sentido uma pessoa se aposentar, como ocorre hoje, em algumas categorias, com 48 anos e vivendo até os 90. Quer dizer, passa 25, 28, 30 anos contribuindo e recebe 40, 50. Essa conta não fecha. Então, nós temos que fazer mais ajustes no futuro. Eu costumo dizer, Denise, que a demografia no Brasil condenou o nosso sistema de repartição. O sistema de repartição é aquele que você hoje contribui não para você, mas para quem já está aposentado. E torce, atualmente se reza para que quando chegar a sua vez exista gente trabalhando, contribuindo para você receber. Esse sistema está condenado, a demografia brasileira condenou isso, porque nós não vamos ter jovens e adultos trabalhando em número suficiente para pagar a conta do enorme contingente de aposentados. Então, no futuro a gente vai ter que rever isso. E quando eu digo futuro, não mais do que 5, 6 anos, nós vamos ter que rever isso, vamos ter que discutir seriamente a capitalização. O Brasil vai precisar de implementar um sistema que tenha, pelo menos parcialmente, a capitalização,
E vamos ter que ajustar outras coisas. Ainda há algumas categorias, como os policiais, por exemplo, que se aposentam com 55 anos mesmo depois da reforma. É muito pouco. Temos que aprimorar. Vamos em frente. É uma batalha que foi ganha, mas há muito o que fazer, né, no que diz respeito à Previdência no Brasil. Estamos conversando com o Dr. Paulo Tafner e nesse momento o Senado já retoma a discussão da reforma da Previdência, votando os destaques, falando o senador Jorge Cajuru da tribuna do Senado. Ao momento em que se cancelou a sessão, e desculpe a sinceridade, para mim aquilo foi uma manobra muito feia para a pátria amada, porque a mesa diretora percebeu pelo painel que iria perder e que o destaque apresentado pelo senador gaúcho Paulo Paim seria vitorioso. Ou seja, seria a vitória, a proteção de milhões de trabalhadores deste país em alto risco e que às vezes aos 40 anos de idade já não possuem mais condições físicas de trabalhar. E pela reforma da Previdência apresentada, eles teriam que trabalhar muitos anos mais e talvez não conseguiriam, ou seja, morreriam. Então, para mim, foi triste o dia de ontem. Antes de falar de poema, eu não sei se o senador Marcos, o senador Ângelo... É o senador Jorge Cajuru. Nesse momento, o Senado começando a sessão e vai votar na sequência os destaques. Do Paulo Tafner, agora o Bruno Garchagen faz uma pergunta. Bruno. Bom dia. Bom dia. Respeito da reforma da Previdência, pela descrição que o senhor apresentou, a reforma da Previdência é algo permanente, ou seja, mudando as condições do país, incluindo a demografia, é preciso fazer uma reforma. Então, a reforma ficará na pauta política de um país, Brasil e outros, permanentemente. O que eu queria perguntar é o seguinte: existe alguma solução, existe alguma alternativa para que se resolva de vez esse problema? E se houver, qual aquela que o senhor defende? Bom dia, Bruno. Obrigado pela sua pergunta. O que os países têm feito é tornar, digamos assim, o sistema flexível. Uma das coisas que, de forma inovadora, nos anos 90 o Japão fez, é que a idade de aposentadoria ela vai mudando automaticamente, na medida em que os dados demográficos revelem que há aumento de esperança de vida. Então, passa a ser um parâmetro técnico. Eu mesmo fiz uma proposta, junto com outros colegas, que também fosse adotado esse critério no Brasil, que se chama o gatilho demográfico, né? Ou seja, à medida que as estatísticas mostram que os brasileiros estão vivendo mais, por exemplo, 1 ano a mais, a gente poderia aumentar 6 meses a idade de aposentadoria. Não é nenhum grande sobressalto, ou seja, se você está 1 ano de aposentadoria, você vai trabalhar 1 ano e 6 meses, você está 2 anos e 6 meses, enfim, de modo que você não tem sobressaltos como nós estamos tendo agora. Nós ficamos 50 anos sem mexer na idade e agora tivemos que dar um salto. Isso é ruim, sobretudo porque aqueles que estão mais perto se sentem lesados. Mas se você tem um mecanismo que é automático, ou seja, à medida que a gente vai ficando um pouco mais velho, também a idade vai aumentando, você consegue suavizar e não precisa de reforma, não precisa de debate político, passa a ser um parâmetro técnico. E existem outros instrumentos que você pode adotar exatamente para corrigir automaticamente essas mudanças que ocorrem numa vida complexa de uma sociedade moderna, a exemplo do que eu disse no caso da expectativa de vida. De modo que os países estão automatizando, vamos chamar assim, ou colocando dispositivos que automatizem mudanças paramétricas no sistema, de modo a refletir a situação real da sociedade específica daquele conjunto de leis. Agora, Paulo, considerando em termos práticos as mudanças que vêm com a reforma, quem já estava perto de se aposentar e dentro das condições dos 2 sistemas que nós tínhamos, essas pessoas vão ter esse direito preservado? Eles vão ter, quem está perto de se aposentar, ele vai ter um sistema, que é um sistema de, digamos assim, um pedágio que ele tem que pagar. Se ele está, por exemplo, há 1 ano, ele vai pagar um pedágio de 100%, ele vai demorar 2 anos para se aposentar.
O outro sistema alternativo é o sistema de pontos. Se ele estiver perto da aposentadoria, ele vai somar a idade mais o tempo de contribuição, e no caso de homem, se der 96 pontos, ele pode se aposentar. Isso vai aumentar 1 ponto por ano daqui para frente até chegar em 105 pontos para homem e 95 pontos para mulher. Então ele vai poder escolher qual é a regra que seja mais favorável a ele. E nesse período vai ter a transição, né? Então os pontos vão subindo. Para quem está muito perto, a melhor regra certamente é pagar o pedágio de 100% e se aposentar. E para aqueles que são mais jovens, que estão começando a vida laboral ou que ainda vão começar, esses não, vão entrar na regra definitiva, que é essa que eu te falei, são 65 anos para a grande maioria dos trabalhadores, né? 65 anos para homem, 62 para mulher, e vai ter um tempo mínimo de contribuição de 15 anos para ter algum direito. E para ter a integralidade da média contributiva, ele vai ter que trabalhar e contribuir por 40 anos. Agora... que está em linha com o resto do mundo, viu? Certo. 40 anos de contribuição para receber a média do que se contribuiu é o que está, digamos assim, na grande maioria dos países. Agora, Paulo, você citou a questão da capitalização, da necessidade de um sistema alternativo para fazer frente ao envelhecimento da população. Agora, Sim. No Brasil, nós temos um outro problema que, inclusive, o Ministério da Economia já vem trabalhando, que é o crescimento da informalidade, né? Essa questão até do menos trabalhadores ingressando no mercado de trabalho, né? E mais trabalhadores aposentados sobrevivendo por um tempo muito maior. Isso pode exigir também outros ajustes do sistema previdenciário para ele poder se financiar, não é? Sim, exatamente. Quer dizer, a capitalização, ela terá que ser acompanhada de alguns ajustes complementares no mercado de trabalho. O fato é, ainda ontem o Pedro Neri, que é meu coautor nesse livro que você mencionou, ele teve uma coluna muito interessante no Estadão falando sobre o efeito salário mínimo, né? Que mostra o seguinte, hoje o salário mínimo vai passar para R$ 1.040 a partir do ano que vem. Ele, na verdade, ele é um salário de referência, mas o custo para o empresário chega a R$2.000. Para você contratar uma pessoa cujo salário é 1.040, você gasta quase R$2.000. Então é uma situação esdrúxula no Brasil, que o trabalhador ganha pouco, mas ele, ao mesmo tempo, custa muito para a empresa. Então, uma das formas de fazer isso é reduzir a cunha fiscal no trabalho. A gente tem que reduzir o custo do trabalho, que não quer dizer reduzir salário, mas reduzir o custo do trabalho, para mais gente ser empregada. E sendo mais gente empregada no mercado formal, com custo reduzido, haverá aumento de contribuição previdenciária. Então, nós temos um Brasil hoje que é muito dividido. Tem excessiva proteção para quem está no mercado formal e nenhuma proteção para quem está no mercado informal. Só que o tamanho desses dois grupos é mais ou menos equivalente. Um é do tamanho do outro. O grupo formal é ligeiramente maior. Mas em termos, digamos assim, sem nenhum grande risco de errar o quadro, nós temos metade do Brasil é formal, metade não é formal. Então nós temos que ajustar o mercado de trabalho, reduzir o custo, sobretudo para os grupos mais vulneráveis, né? Que são os jovens, ou os idosos do outro lado, ou ainda mulheres. Então, reduzir o custo, facilitar a empregabilidade dessas pessoas, de modo a permitir que haja acumulação de recursos num sistema que, pelo menos parcialmente, seja capitalizado. São essas mudanças que a gente tem que implementar e temos que implementar rápido, porque a demografia é implacável, Nós conversamos aqui com o Paulo Taffner, que é economista, pesquisador da FIP, um dos maiores especialistas do país em Previdência. Paulo Taffner, muito obrigado, um bom dia. Um bom dia a você, a todos os seus espectadores, ao grupo que está aí. Um abraço, viu?